Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maia, eu sou o condutor da Excel, modeladora de negócios e marketing. Nosso trabalho é ajudar empresas e pessoas a empreender, estabelecendo novos processos administrativos e operacionais, a fim de alcançar o crescimento e a estabilidade dos seus negócios. Este é o nosso episódio número 001, que também estará disponível em todas as nossas plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube, e também será convertido em formato de podcast, o qual pode ser baixado através das distribuidores como Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Para quando você não puder assistir o vídeo, você pode baixar o podcast e ouvir no seu horário de descanso, quando você estiver no carro, voltando para casa, quando melhor lhe convier. Com o mesmo conteúdo que tem aqui no vídeo. O tema de hoje diz respeito ao medo versus o conhecimento. Um tema bem interessante para quem principalmente está pensando agora em começar a empreender. Então vamos lá. Medo versus o conhecimento. Como começar a empreender? O medo de empreender. Muitas pessoas vivem dizendo: como eu queria ter meu próprio negócio, não depender mais de patrões, chefes, salários, horário para cumprir, etc. Ótimo, excelente. Outras, pelo contrário, dizem: eu prefiro um bom emprego, segunda a sexta, das 8 às 17, fundo de garantia, 13º, férias. Também é muito bom. O que acontece quando se tem que optar entre uma certa estabilidade e algo novo, desconhecido, futuro incerto, é que surge o medo. O medo, então, é um mecanismo natural de defesa que todos os animais possuem. Ele existe sempre que um acontecimento é desconhecido, algo novo, algo que está fora da nossa expectativa. E o medo é bom. Ele nos protege de muitos perigos. Porém, o medo ele só surge quando de verdade já se adquiriu uma certa consciência sobre algum tema ou alguma experiência de vida. Vamos ver um exemplo. Se a gente pegar um bebê, como essa foto, e levar ele lá para o topo de um prédio, colocar ele bem na beiradinha do edifício e soltá-lo ali, ele vai engatinhar, porque ele não tem noção, ele vai engatinhar ali sem nenhum problema. Por outro lado, se a gente levar para esse mesmo local uma pessoa que já tem uma certa consciência, certamente ela vai ficar paralisada, ela vai ficar em choque, pois ela sabe de todos os riscos que ela está correndo. Assim sendo, o medo, mesmo que ele seja um mecanismo de defesa, ele, quando ele surge, ele só surge e é útil quando ele já possui um certo nível de experiência, algo prévio das consequências que isso pode acarretar. A isso é chamado de conhecimento. Então, o conhecimento é o que pode ouvir o medo e não permitir determinadas ações. Por outro lado, se sobrepor ao medo, se sobrepõe ao medo e pode realizar coisas novas. Então, para empreender, é bom ter medo. Ele aciona uma série de sistemas, dispositivos de defesa. Por exemplo, deixar uma certa estabilidade rumo a um novo estilo de vida, um deles. A partir desse ponto, quem entra em cena é o conhecimento, o qual prepara o indivíduo para os desafios das novas etapas que ele vai propor para a sua própria vida.
Agora a gente tem que deixar claro uma coisa. Vencer o medo, ainda que com conhecimento, implica em assumir muitos riscos. E a cada risco que se consegue transpor é que se conquista o êxito. Ficou claro isso? Então, mais uma vez falando de conhecimento, a cada vez que se muda esse nível do jogo, mais conhecimento é necessário, mais preparado você tem que estar. Então pode-se dizer, tenho que adquirir muito conhecimento antes de empreender? Sim e não. O que você não pode, de maneira nenhuma, é esperar a vida inteira para adquirir esses conhecimentos e depois perder o trem para poder empreender. A vida ela é muito dinâmica. Vamos ver essa foto aqui, ó, tem uma frase muito interessante do Paulo Coelho que diz: a nossa vida é uma constante viagem. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. Ou seja, a vida ela é muito dinâmica. O que se aprendeu há 3, 4, 5, 10 anos atrás, talvez hoje já não seja mais aplicável. Então, o conhecimento deve ser uma prática constante. Para empreender e para vencer esse medo inicial, temos que contar com um conhecimento básico. Mas o mais importante é gerar o compromisso. Fixem-se nessa palavra, compromisso, em continuar aprendendo sempre. Há um ditado americano que diz, traduzindo, diz mais ou menos assim: nunca se deve provar a profundidade de um rio com os dois pés de uma vez só. Eu diria mais. Às vezes tem que se provar a profundidade desse rio em vários pontos para ter certeza aonde a gente vai entrar. Também é uma outra frase muito importante do Seth Godin que diz: o custo de estar errado é menor que o custo de não fazer nada. Ou seja, antes feito do que perfeito. Mas o mais importante é estar comprometido com evoluir e adquirir conhecimento. Aí tem essa frase aqui do Abraham Lincoln: se você acha que o conhecimento custa caro, experimente optar pela ignorância. Ou seja, fazer qualquer coisa através da ignorância vai sair muito mais caro do que adquirir conhecimento. Sei que depois disso que a gente está falando aqui, você deve estar pensando em duas coisas. Eu não sei aonde encontrar esse conhecimento para superar os meus medos e começar a empreender, para iniciar. Ou então, eu já iniciei, necessito mais conhecimento, mas eu não tenho tempo para isso. Isso é um fator que ocorre muito com empreendedores, principalmente no início da sua jornada. Ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tantas obrigações para cumprir, ele não tem tempo para buscar o conhecimento. Então é nesse momento que entra em cena, que se faz necessário os experts. Pessoas ou empresas que já investiram muito tempo para adquirir esse conhecimento, esse know-how, e te ajudar muito, seja para começar a superar os seus medos, para te dar lições nos primeiros passos, ou ainda para seguir te apoiando para encarar os desafios. Nós estaremos sempre aqui presentes em nossos canais, como falei, do Facebook, do Instagram, do YouTube, Spotify. E regularmente nós vamos trazer conteúdos de valor para que você possa empreender ou continuar a desenvolver o seu trabalho. Então, eu peço a vocês que curtam e compartilhem essas informações,
com seus sócios, com seus amigos, com seus familiares. E participem. Enviem os seus comentários, dúvidas, sugestões. Escreva também sobre os temas que vocês gostariam que nós falássemos. A Excel ela pode te ajudar em todas essas etapas, para impulsionar a sua empresa ou para você iniciar o seu negócio. Hoje nós ficamos por aqui. Gostaria de vê-los novamente no próximo episódio. Foi um prazer tê-los tido comigo. Sou Carlos Mai, sou condutor da Excel, modeladora de negócios e marketing. E por hoje é só. Tchau, pessoal.